Eu acho que isso daí, com toda honestidade, é uma opinião de alguns árbitros. Isso é algo que me irrita no fisiculturismo. Vem um cara e fala uma coisa, esse cara é um árbitro profissional, ele deu a sua opinião. Tudo bem, agora vem um outro árbitro profissional, ele dá uma opinião totalmente diferente. E aí, fãs de bodybuilding, eu sou o Roger e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E cara, Ramondino perdeu o Arnold Classic e muita gente ficou sem saber o porquê, ficou sem saber como. E já ontem mesmo, né, a Growth fez uma live em que eles estavam diretamente ali com o Léo Stronda, que teve o contato mais próximo direto com os árbitros e pediu feedback para os árbitros de o porquê o Ramon acabou perdendo esse Arnold Classic. E a gente vai ver aqui um trecho desse feedback, dessa explicação do porquê o Ramon perdeu, mas o engraçado é que logo após essa entrevista aqui do Léo Stronda, após esse furo que ele deu, a gente já tem o Tamer logo em seguida também fazendo alguns comentários e meio que acabou divergindo um pouco o feedback, o que eu achei particularmente bem estranho, porque vem um feedback de alguns árbitros do lado aqui do Léo Stronda, né? Segundo ele, vocês vão ver qual foi o feedback. Aí vem logo também em seguida falando algo um pouco diferente. Mas bora lá. Vou passar só um trecho pra vocês, porque o trecho aqui completo é bem grande. Então bora lá. Ao vivo. E aí, Léo? Tão bem, Léo, qual é o feedback dos árbitros? O que aconteceu, rapaziada? Que foi isso, O que você achou, Léo? Eu vou dar a luz pra vocês, porque tive com 3 árbitros. Dá o furo pra nós, Léo. O feedback, é isso aí. Prepara o furo, Gorgonóis, que tá vindo com força. É o seguinte, eles falaram que agora o padrão da Classic Physique é o Sebum. Então, a linha escapular tem que... Só um ponto aqui, né? Um adendo. Agora, depois de 5 anos consecutivos, o Sebum passou a ser o padrão. Eu achei que, a partir do momento que o Chris foi o campeão, bom, se você é o campeão de uma categoria, sou levado a pensar que a maioria dos árbitros veem o seu físico como o melhor exemplo, a melhor representação do que deveria ser a categoria. Então, assim, meio que naturalmente o cara se torna o padrão da categoria. Então eu não entendi esse negócio de que agora o Sebum é o padrão da categoria. Cara, tem muitas coisas que podem ser discutidas em relação a julgamento no fisiculturismo, né? A gente sabe que existem padrões objetivos, por exemplo, você coloca uma pessoa que nunca treinou para competir com um fisiculturista, seja amador ou profissional, você vai ver um nível, uma discrepância de nível técnico ali, óbvia. Mas agora quando você tem fisiculturistas todos profissionais com a quantidade de massa muscular e condicionamento, né, um baixo percentual de gordura, todos em alto nível de condicionamento, todos em alto nível de muscularidade, acaba sendo algo muito difícil e acaba se tornando mais subjetivo. E aí é que tá o problema do fisiculturismo. Existe muita subjetividade, acaba perdendo um pouco do fator objetivo, né, de como realmente você ter um padrão de julgamento que realmente vale, faz sentido em todos os casos. A gente não tem isso no fisiculturismo, cara, infelizmente. Mas bora seguir. ser maior. Larga, exatamente. Então o que mais se aproxima do grande campeão, que é o padrão da categoria, foi o Wesley Vissers. Apesar de não ter a cintura tão amarrada quanto a do Ramon, mas o Ramon, o que eles me falaram é que o Ramon perdeu 1 ponto nas prévias, e esse 1 ponto já estava praticamente decidido já nas prévias que o Wesley era o campeão. Só que quando o Ramon melhorou muito agora nas finais, eles tiveram que apagar tudo e rejulgar de novo, e mesmo assim ponderou e se prevaleceu a linha escapular. Foi 3-2 então. Cintura amarrada. Provavelmente isso, pro Wesley de manhã. exatamente. E eles me falaram que agora eles estão querendo cada vez mais criar e padronizar as categorias para que seja cada vez mais justo. Então agora a Classic Physique obrigatoriamente vai ter essa padronização de cintura escapular mais larga. Então o Ramon... O Worth não vai ganhar. Não, aí quebra o Zancanelli, né? O Zancanelli também. Acabou de falar. Eles admitiram o padrão, então. Até então eles viviam jurando de pé junto que não existe. Não, eles disseram que vão construir agora. Isso, vão bater no padrão. Com a grande explosão, né, o grande meteoro Siban, eles conseguiram agora definir realmente um padrão para se aproximar o mais possível dessa linha de X, né? Bom, deu para entender mais ou menos aqui, né? Agora meio que ficou declarado que o padrão seria o Chris Bumstead, seria
uma cintura escapular muito larga e, bom, o que eu não entendi é que o Chris ele não tem apenas a cintura escapular muito larga, né? Ele tem também a cintura pélvica muito estreita, ele tem um quadril muito estreito, tem uma cintura muito fina, ou seja, não é somente o quesito da largura de ombros, né? A largura clavicular. Até porque o próprio Wesley Vissers, que foi o campeão, não tem uma cintura tão fina, então assim, ele não tem um físico tão próximo do Chris nesse sentido, porque a estrutura é larga, ele tem uma estrutura muito grande sim, é um cara gigante, só que ele não tem uma estrutura tão semelhante assim à do Chris, se você for parar pra pensar nesse sentido, tá? Então meio que agora, segundo esse feedback aqui, todos os caras que têm a cintura escapular mais estreita, como o próprio Zancanelli, como foi citado, o Urs, o Ramon, todos esses caras já não tem como ganhar. Mas agora a gente vai ver um feedback do Tamer, logo em seguida, que já meio que contrariou isso. E vocês vão ver o porquê. Passa pra gente o que aconteceu que Ramon Dino perdeu pra Wesley Vissers. Olha, eu acho que foi uma decisão extremamente complicada, sem dúvida nenhuma, uma decisão, a metade do painel estava apoiando o Ramon, a outra metade estava apoiando o Wesley. Sem dúvida nenhuma, o Ramon estava melhor no Olímpia, e o fisiculturismo é uma questão de estratégia, né? Ele veio nesse evento como o concretizado segundo melhor atleta do mundo. E era esperado ele ganhar, mas duplicar pelo menos o físico que ele tinha no Olímpia. Então, quando ele veio com um físico inferior, particularmente você vê que as pernas dele não tinham o mesmo desenvolvimento e as costas dele, ele abriu um espaço. E o mesmo desenvolvimento que ele teve no Olímpia, o Wesley veio e chocou os juízes, chocou o público, ele melhorou muito. Bom, aqui a gente já vê um feedback um pouco diferente. O Tamer começa citando que metade dos árbitros estavam favorecendo o Ramon e metade viam o Wesley como campeão. E aqui a gente já vê uma divergência de feedbacks, né? Porque, bom, não era o padrão o Chris Bumstead, finalmente, o cara tem que ter a cintura escapular larga e não sei o que. Ué, por que metade dos árbitros, mesmo com essa diferença estrutural, mesmo com esse padrão meio que instaurado de vez, mesmo assim os caras ainda estavam meio que divididos entre o Ramon e o Wesley? Não seria simplesmente fácil de escolher o Wesley, já que, bom, esse aqui é o padrão, e os árbitros interpretaram como o Wesley sendo o cara mais próximo do padrão, então ele é o campeão. Não teria o porquê existir essa divisão aqui de pensamento, essa divergência dos árbitros, né? Deveria ser algo claro, já que, bom, esse é o padrão, nós identificamos que esse cara não se encaixa no padrão, então o Wesley é o campeão, porque ele se encaixa no padrão. Então eu não entendo isso aqui, cara. Isso é algo que me irrita no fisiculturismo, é algo muito subjetivo. Vem um cara e fala uma coisa, esse cara é um árbitro profissional, ele deu a sua opinião. Tudo bem, agora vem um outro árbitro profissional, ele dá uma opinião totalmente diferente, por motivos diferentes. Cara, isso aqui é algo que me irrita demais no fisiculturismo. A falta de padronização nos critérios objetivos, que acabam se tornando também subjetivos. Um critério que deveria ser objetivo se torna subjetivo, e isso é irritante, cara. Bora seguir aqui mais um pouco com a explicação do Tamer. E criou um espaço realmente para os juízes comparar os dois. Hoje de manhã, o Wesley ganhou por pouco. Alguns dos juízes votaram para o Ramon, alguns votaram para o Wesley. Hoje à noite, eu achei que o Ramon melhorou um pouco, mas não era o suficiente para reverter a perda das prévias. A questão, o Léo Stronda disse que conversou com alguns árbitros, e os árbitros disseram que a estrutura, a linha, o shape do Wesley Vissers agrada muito os árbitros e que se torna ali um padrão muito parecido com o Chris Bumstead, principalmente pela largura entre os ombros. Foi dito isso entre a arbitragem? Você tem esse consenso ou isso é uma opinião pessoal de algum árbitro? Divide conosco isso. Eu acho que isso daí, com toda honestidade, é uma opinião de alguns árbitros. Alguns árbitros achavam que a estrutura muscular do Wesley, obviamente, a distância entre os ombros dele é uma coisa incrível. Ele realmente Ok, agora isso é a opinião de alguns árbitros. Você vê como isso é irritante, cara? Não tem um padrão. Uma hora esse é o critério objetivo, agora isso, o Chris Bumstead é o padrão. Depois você pergunta pro Tamer, e o que acontece? Não, isso aqui era a opinião de alguns árbitros só. Então, cara, como você vai ter alguma base de feedback honesto e realmente construtivo? Porque se todos os feedbacks são baseados pura e unicamente em opiniões dos árbitros, fica muito difícil de você trabalhar em algo, já que existem opiniões diferentes e nenhum deles parece seguir
uma cartilha de critérios objetivos, já que todos ali são embasados unicamente, aparentemente, pela sua opinião pessoal. Como é que você vai fazer um julgamento objetivo se não tem critério objetivo? Isso é algo que me irrita demais, cara. Então, assim, você vê um feedback, tá bom, eu entendi, esse é o feedback, esse é o padrão. Você vê outro feedback, você ouve outro feedback, é totalmente diferente. Então, cara, e tá. Tudo bem, o Ramon piorou do Olímpia pra cá, mas ele tava dentro do padrão antes, agora ele não tá. Perdeu porque ele piorou um pouco ou porque o padrão mudou, entendeu? Fica essa dualidade, fica essa divergência de opiniões que irrita, honestamente. Como fã do fisiculturismo, isso me irrita, cara. Eu já acompanho fisiculturismo há muitos anos e é toda vez a mesma coisa. Eu não tenho um consenso, não tem critérios, isso irrita. E se tem critérios, eles estão sendo claramente ignorados, porque é completamente embasado em opinião. Bom, é basicamente isso pra esse vídeo, foi meio que um desabafo. Perdoem a minha voz, eu tô bem gripado, então a minha voz tá bem complicada, bem ruim, mas é isso aí. Até o próximo vídeo.